Esta questão aqui está dizendo que tanto o Sol quanto a Terra faz essa força gravitacional na Lua. Está perguntando, está pedindo para saber qual é a razão entre essas duas forças. Então, usando a fórmula de força gravitacional, e aqui já cancelando já os tempos que podem ser cancelados, e tendo todos esses dados que tem no livro do Halley, substituindo aqui, encontrando que é uma razão de 2,16, seria um dobro. Nesta questão aqui está perguntando qual é a força que essa esfera de chuva exerce nessa daqui, mas sendo que essa esfera é oca. Então o que é que vamos fazer? Vamos ter que achar a massa específica dessa oca, diminuir a força de atração dessa esfera maior com a menor e da esfera oca com a menor também. Então, para achar que a massa específica de um é igual a de outro, então nós igualamos a massa específica da maior com a menor e isolamos, e sabendo também que o volume de um círculo é 4πr ao cubo sobre 3, isolamos a massa menor, fazendo todas as substituições, achamos que a massa dessa esfera é 0,368. Substituindo na fórmula de força gravitacional, encontramos que a força que essa esfera única faz nessa menor é de 8,31 vezes 10 a menos 9 newton. Pronto. Este problema está perguntando qual a massa de um planeta, qual o raio de um planeta. Ele nos diz que tem um satélite em órbita, o satélite pesa 20 kg, ele faz essa órbita em 2,4 horas e tem um raio de 8 vezes 10 a sexta metro. Então, convertendo a hora para segundo, para deixar no SI, e usando a lei de Kepler, isolando o M para achar a massa e substituindo todos os valores, encontramos que a massa desse planeta é de 4,06 vezes 10 a 24 kg. Assim, depois de achar a massa, nós jogamos na equação de força gravitacional, e como temos a força gravitacional aqui de 8, né, nós fazemos o que? Nós isolamos o R, substituímos tudo e encontramos que o raio é de 5,8 vezes 10 a sexta metros. Esta questão diz que um físico, que a balança está lendo o peso do físico com 60 kg, dizendo que é 220 N, está perguntando quanto tempo esse melão leva para cair no altura de 2,1. Então vamos usar a fórmula de queda livre e pediu para desprezar a velocidade inicial. Então já cortamos aqui, e para achar o G, a aceleração, nós sabemos que para achar a aceleração é o que? A força sobre a massa. Então achamos aqui 3,67 metros por segundo, pegando essa fórmula aqui e isolando o T, nós achamos o que o tempo é de 1,1 segundos.